para o Piperno as honras de convidá-lo, porque inclusive, olha lá, grande Juninho Fonseca, porque o Juninho Fonseca é conterrâneo do pai do Pipo. Tudo bem, grande Juninho Fonseca, sim, são dois cidadãos de Olímpia, da nossa grande Olímpia, né? Juninho, prazer falar contigo mais uma vez, Juninho, e principalmente num dia bastante festivo aqui para o torcedor brasileiro, né? O Brasil vindo aí da sua principal vitória até aqui na Copa do Mundo, já queria agradecê-lo antecipadamente. Agora, Juninho, é o seguinte, vamos lá, vamos falar de um setor que você conhece bem, Juninho. O que está faltando para essa defesa brasileira de fato encaixar? Um abração. Um abraço, Piperno, a você, ao Robson, a Marília. Muito bom estar de volta com vocês. Estou em Olímpia neste momento aqui que eu faço meus programas. Aqui tem os quadros aqui, um da Seleção Brasileira, o outro da Ponte Preta. Ô, Piperno, ontem, quando eu assisti o jogo Brasil e Escócia, eu tinha jogado 3-1 e depois passei a torcer para o 1 para eu ganhar 25 pontos no bolão, porque o cara que é de futebol joga o bolão e não ganha, o nego fica achando que nós não entendemos. E, Piperno, nós não entendemos de futebol, né? Porque o cidadão que entrou lá, a Marília disse, 70 e poucos minutos, claramente, Piperno, me perdoe, mas claramente o Neymar está gordo para atleta. Né? Ele tem esse corpão aí, agora que ele tem esse corpão, e não parece dar conta. Piperno, a seleção brasileira está parecida com a de 94, não vai jogar nada e vai ser campeã do mundo. Lembra de 94? Quando a defesa não tomou gols e foi o time que menos ataque sofreu, naquela estratégia do professor Parreira, de não sofrer gols e tal. Então a seleção ela não brilha, ela ganhou da Escócia assim. A Marília usou um termo interessante, a Escócia não ia para frente. A Escócia pegava a bola e não sabia o que fazer para frente. Parecia futebol de antigamente, Piperno. Quando os times pequenos roubavam a bola e não sabiam o que fazer. A Escócia não sabia tanto que quase deu 3 gols. Detalhe, um gol aí foi falta também, viu? Um gol aí que o garoto Bruno Guimarães roubou a bola foi falta também. Ô, Piperno, repito, é uma seleção sem brilho, é uma seleção que tem essa proposta de roubar a bola alta, na linha alta, como os grandes comentaristas, não estou incluído, tá, Piperno? Roubar a bola alta. Os caras estão roubando a bola do goleiro agora. O Brasil, antigamente, a gente fazia rodinha para deixar o bobo de bobo. Agora não, eles tomam a bola do goleiro. Que ponto que chegou o futebol brasileiro? Mas é o futebol mundial. Rouba-se a bola no ataque. O Brasil, que armação que o Brasil tem? Não tem. A armação que o Brasil tem no segundo gol, por exemplo, que teve uma roubada de bola no ataque, aí acho que o Bruno armou e cruzou e encontrou o Vinícius Júnior, que cabeceou em tempo errado, mas fez gol. Estava tão perto do gol e fez o gol. Então, assim, repito, o Brasil está entre as melhores seleções, entre as 8 melhores seleções do mundo. Não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é concorrente. Piperno, futebol, eu não sei em que ordem, você me fala. Primeiro é o resultado, depois é o futebol, ou primeiro é o futebol, depois o resultado? Não, resultado. Resultado. Gostamos de ganhar. Marília. Gostamos de ganhar, Juninho. Isso. Não é? Lá no Coringão sempre foi isso, gostamos de ganhar. Saudade de você, um grande beijo. Juninho, queria perguntar para você do setor defensivo, porque esse era uma certeza nossa, né? Então o Brasil tem a melhor dupla de zaga do mundo, os dois estavam na final da Champions League, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Mas eles jogam muito expostos, e ficou claro, inclusive, nos amistosos pré-Copa, a dificuldade que o Casimiro, inclusive ontem, tem, né, de fazer essa função ali na frente da zaga. Você acha que a partir de agora o sistema defensivo deveria ser fortalecido em pró, como disse o próprio Ancelotti, quem se defende melhor ganha a Copa do Mundo? Porque no momento a gente mostrou as nossas valências de ataque. Na defesa a gente ainda tem dificuldades. Porque os adversários foram frágeis, né, Marília? Nós não enfrentamos adversários com jogadores. Não teve nenhum Cristiano Ronaldo, nenhum Messi, nenhum Mbappé, nenhum o alemão lá da Noruega, alemão da Noruega. Haaland. Entendeu, Marília? Então, assim, por exemplo, eu gosto do Casimiro, porque na categoria de base ele jogava de 10 no São Paulo, meia esquerda, você sabe disso. Isso. Só que o Casimiro, essa posição que ele está atuando hoje, é uma posição com muitos deslocamentos
e provavelmente um cansaço. O Fabinho, quando entra, ele faz algo um pouco melhor que o Casemiro, que inclusive o Casemiro não tem tido aqueles insights de ir no ataque, fazer gol de cabeça, alguma coisa assim. Então, me parece que o Casemiro não está no melhor da posição. Mas o sistema defensivo brasileiro, quando ficar exposto, vai ter que ver como é que é. Aquele gol que o Brasil tomou, o gol que o Brasil tomou contra Marrocos, é um tremendo, presta atenção, né? O garoto de Marrocos, ele estava contra 4 jogadores brasileiros e ninguém perto dele, né? Porque estava o Casemiro correndo, estava o Marquinhos, enfim. A seleção brasileira não foi apertada no ataque como deve ser, Marília. Eu penso que, não sei se na próxima passagem aí, se é a Alemanha, se é a Holanda, se é a Suécia, o sistema defensivo brasileiro não foi levado a teste, não. Para mim, tá jogando com folga, tem uma perspectiva legal. Não gosto dos 4 laterais que estão no Brasil. No Brasil, um país desse tamanho, nós não temos um lateral direito oficial. Lembrando que nós já tivemos 2 laterais que foram campeões do mundo e ergueram taça, entendeu? Então, repito, Marília, o Brasil é pouco, mas esse pouco pode ser bastante para o Mundial. Será? Você descarta o Brasil vencer a Holanda? Não. Descarta o Brasil vencer o Japão? Não. A Suécia? Não. Então, assim, e o professor, o italiano e espanhol, o Carlo Ancelotti, ele está colocando um pouquinho todo mundo, né? Vai chegar, todo mundo vai jogar um pouquinho para todo mundo falar que jogou. Porém, eu não vi o brilho ontem. O Hendrick, Hendrick, né? Errei o nome? Hendrick. Isso. Pô, fez pouco. O Neymar entrou, fez pouco. O Ryan, acho que é assim que fala o nome dele, o nome tão chique. Também eu gosto do Luiz Henrique, o cara foi importante no Botafogo. Enfim, repito, é uma seleção brasileira que está entre as 8 melhores do mundo em qualquer circunstância. Agora, quando apertado ofensivamente, tem que ter cuidado aí. Aí, Morelli, já pode comprar em Nova York a taça. Pode comprar a faixa, porque nós estamos lá. Conversa com o Juninho, você também. Como é bom conversar com o jogador, viu, Juninho? Porque agora, bom falar com você. Porque agora você tem que levantar o dedinho assim, ó, para fazer uma pergunta. E se você for escolhido, viu? Se você for escolhido, você faz uma pergunta pro jogador. No nosso tempo era melhor, Você está em Olímpia, perto de Frutal. Conheço bem Frutal, viu? Minha família é de Frutal. Pertinho de Olímpia. Juninho, você falou do meio de campo. E eu sou do tempo também que se ganhava partidas no meio de campo. Era ali que desafogava tudo, era ali que tudo acontecia, era ali que os defensores passavam a bola e era dali que os atacantes esperavam que saía alguma coisa. Como é que você avalia esse meio de campo da seleção brasileira de forma ofensiva? Criatividade, distribuição de bola, de jogadas. Como é que você avalia até agora, Juninho? Olha, Morelli, quem mais atua efetivamente é o Bruno Guimarães, que ele tem assim, no desenho tático, ele tem uma condição de marcação, mas ele tem muita força física e tem muita rapidez de raciocínio e movimento, às vezes fazendo o que o Paquetá não faz, né? Eu sou de um período do futebol, Morelli, que ter 4 jogadores do meio campo significava controle de bola e controle de passe, que você tinha armadores, o número 8 e o número 10, nesta condição de armação, e essas 2 posições, uma delas caiu por terra porque os times adotam esse 3 meio-campistas e 3 atacantes, e eu não vejo, por exemplo, com a experiência, o Brasil é um time veterano, né, Morelli? O Brasil tem 15 jogadores, já estiveram em Copa do Mundo, e ele continua carente de armação. Não é porque os gols que o Brasil fez quase sempre foram em roubadas de bola, não é de uma armação com muita qualidade. Ontem, o terceiro gol até sobrou para o Matheus Cunha. Então, o mundo vive essa condição de não ter armadores, o que para mim é muito ruim. Acho que o Brasil, o professor Ancelotti poderia ter experimentado com 2 atacantes por dentro e 2 armadores, mas quem seriam os armadores, né? Quem arma? O Rafinha arma,
o Luiz Henrique arma, o Ryan arma, Rapaz, não existe mais, né? Então, infelizmente, é assim, repito, o Brasil é um concorrente sério, sólido, e vai andar para perto da Copa do Mundo, sim, pode anotar. Ô, Juninho, você tocou num ponto muito importante. Eu estou olhando essa foto da Ponte Preta que está atrás de você, né? Vendo o Carlos aí, né? Lá uma época em que a Ponte Preta cedia vários jogadores para Copas do Mundo, né? De 78 a 86, Carlos, Edson, você, Oscar, Polozzi. Se contar hoje, vão me chamar de mentiroso. Bom, mas aí, Juninho, é o seguinte. Primeiro que você está falando do tema armadores. Teu tempo, nessa época aí, a Ponte Preta tinha, por exemplo, o de cá. Todo mundo tinha um armador bom. E aí, Mestre Tostão, há pelo menos uns 20 anos, aponta um problema na formação de jogadores de meio campo do Brasil, que os técnicos já a partir da base dividiram entre aqueles que só marcam e aqueles que só criam. Então a gente não tem mais o jogador de meio campo, que é jogador de meio campo para todas as funções de meio. Isso claramente está em falta agora. E aí você tocou num ponto aí sobre a chance de título, estabelecendo uma semelhança com a seleção de 94, e eu também acho que essa seleção tem algo muito... Dá para fazer um paralelo, porque a seleção de 94, ela era a seleção fracassada de 90 com alguns reforços. E em 94 jogou com a faca nos dentes e ganhou a Copa. Agora tem muitos lá de 2022. Eu acho que, nesse sentido, elas têm sim uma semelhança muito grande. Mas você não acha, Juninho, que na questão dos armadores, a gente ainda vai penar muito tempo por um problema de má formação na base? Ah, não tem um ruído aqui que tá caindo uma chuva danada aqui, Olívia, viu, Piperno? Olha só, você foi buscar o efeito mais impactante que temos no futebol, que é a formação dos jogadores, não é? Eu me lembro bem, quando eu virei jogador para buscar um rendimento de alto nível, Piperno, o mundo jogava com 3 meio-campistas, um médio volante mais próximo aos 2 zagueiros por dentro, e número 5 e o número 8 e o número 10. Com o passar do tempo, no meu próprio período, optou-se em trazer um quarto elemento para o meio-campo, ou com expediente de marcação ou de armação. Piperno, o Brasil tem uma mágica chamada o número 10 da seleção, porque o Pelé inventou uma posição que não existe mais no mundo. O ponta de lança, o 10 que joga do lado do atacante. Por isso que Pelé é diferente. É uma posição que não está escrita em documentos. Agora não existe. Então, o que me parece é que os times, estão acostumados com esse 4-3-3 aberto, né? Um volante pega a bola, está lá longe do outro, o meia está lá, joga aberto, o Paquetá, que eles chamam de armador, eu não chamo ele de nada, porque para mim ele joga muito mais roubando bola do que armando. Mas o futebol é esse, Piperno. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo, né? Jogadores de meio campo sem pouco talento. Hoje é mais difícil ter posse de bola, porque a intensidade de marcação ocorre sempre, o jogador não tem muito tempo para conseguir uma armação. Porém, no meu entendimento, na formação de categoria de base, tem que ser oferecido esta posição, número 8, armador, e número 10, armadores. E não número 8 como segundo volante ou número 10 aberto. O Paquetá, ele joga aberto, ele não sabe nem driblar, né? Quem sabe driblar, acho que é o Vini e tal. Então, Piperno, a categoria de base no Brasil deveria ter o dedo do presidente novo da CBF. O presidente novo da CBF faz umas coisas boas, mas faz coisa ruim também. Devia falar assim, peraí, quem são os responsáveis pela formação do futebol brasileiro? Você lembra, Piperno, quando a França foi eliminada pela Iugoslávia no último minuto das eliminatórias? De lá para cá, a França ganhou 2 títulos. Por quê? Porque a FFF, lá, o galinho lá, começou a tomar conta do futebol. E aí hoje nós temos uma França candidata, sim, a um título, mais um título de Copa do Mundo. Juninho, é um grande prazer conversar com você, mas essa é uma coisa que a gente está vendo cada vez piorar no Brasil, qualquer que seja o presidente da CBF. O poder econômico dos times brasileiros importa esse jogador. Então é o Arias, é o Garro,
é o Arrascaeta, são todos eles, nem exatamente jogadores que estão nas suas seleções fazendo essa função, mas quem faz essa função no futebol brasileiro com destaque nas últimas muitas temporadas é o Almada, que estava no Botafogo, são jogadores estrangeiros. Quando você tem um jogador um pouquinho diferente, e eu não acho que tinha que estar na Copa do Mundo, não, mas tipo Bidon, que é um todo-campista, capaz de fazer uma ou duas funções armando, esses caras não são cogitados, eles perdem a vaga para jogadores mais experientes estrangeiros. Você colocou bem, o Bidon é um exemplo que é pé esquerdo, tem uma boa condição, tem um meia no Internacional de Porto Alegre, Marília, e tem um meia no Cruzeiro. O Matheus Pereira. Esses dois clubes têm jogadores com essa condição de armação. E também, Marília, uma coisa que é interessante é que esses jogadores de armação que não concluíam, né? Jogador de armação é não conclusão, que foi o Gerson, não é? Foi mudando com o tempo e nós tivemos por um período um tal de Rivaldo, que para mim é um dos maiores gênios de armação e finalização. Então, infelizmente, nós não temos assim esse jogador diferencial de médio volante. O Flamengo tem um médio volante chileno, que no Chile ele não faz nada, mas no Flamengo ele é ótimo. Joga lá paradinho. Outro dia tinha que ser expulso num jogo da Libertadores, não foi? Entendeu? Então, assim, Marília, infelizmente, o que é oferecido na categoria de base, a questão de 8 anos eu fui trabalhar numa categoria de base, em São Paulo, capital, em que era oferecido, você solta a bola, Marília, e leva para o goleiro. Tecnicamente, o goleiro é o pior jogador do seu clube, ok? Com as bolas nos pés. Então, se isso é a dinâmica de hoje, eu tenho que entender que me parece que o Brasil está indo bem, porque ele pega a bola e leva para os... Eu roubava a bola, Marília, e entregava para o 8 e para o 10 dos meus times, que era Jorge Mendonça, Ademir da Guia, Leivinha, Dirceu, enfim, Samarone, vou buscar no Rio, Zico, Geraldo Assoviador, entendeu? Então isso não existe mais, Marília. Infelizmente, a formação brasileira quer um jogador que o zagueiro toca a bola para o meio-campista, Marília, ele devolve para o outro zagueiro. Eu estou imaginando que se ele domina e vira, pelo menos vira, fica de lado, entendendo que quem joga no meio-campo recebe bola de lado, que de costa ele não pode receber, ele vai ser apertado. Então são pequenos detalhes, Marília, que a formação brasileira está se perdendo. Eu vou fazer uma crítica, vocês me perdoem, por favor, eu estou dizendo. Tem muito jovem trabalhando na categoria de base. Na categoria de base tem que trabalhar velho, que fala pro garoto, olha, a hora que você receber a bola do zagueiro, deixa ela passar na sua frente, abre para você ficar de frente e não precisa fazer aquela viradinha. A hora que você faz a viradinha, você está de costa pro atacante que está te marcando. Então, infelizmente, tem um erro crasso, além dos presidentes... Esse aí vai ser preso também? Bom, não sei. Além dos presidentes da CBF que foram presos, né? Esse aí também está correndo perigo. Está correndo perigo de perder a cadeirinha dele. Isso aí ele tá, mas vamos ver o que vai acontecer. Problema matrimonial. Aí nós não temos nada com isso, mas é problema matrimonial. Ele com as negas dele. Mas ele tem que fazer mais. Não, eu concordo com você. Desculpa, Piperno. Não. Foi uma delícia conversar com você, Juninho. Ligaremos mais vezes. Infelizmente, temos aqui que interromper o bloco. Foi maravilhoso conversar com você. Concordo com quase tudo que você falou. E acho que tem uma outra coisa para a próxima vez que você vier aqui. Nós escondemos esse problema dos meias no Brasil durante muito tempo porque os laterais resolviam. Então, o lateral era quase que um meia pelo lado. E o Ancelotti sofreu aí, vai sofrer na Copa, porque o Wesley ia fazer isso para ele do lado direito e ele perdeu. O Douglas Santos não passa do meio de campo. Então, ele está precisando que os jogadores da frente façam o que antigamente a gente ficou um tempo sem meia, mas tinha lateral que resolvia. Agora não tem lateral e não tem meia. Então, nós estamos com essa dificuldade. Um beijão para você aí em Olímpia. Juninho, você voltará aqui porque a conversa foi uma delícia. Beijo de nós três aqui. Abraço forte. Vai, Corinthians, para você também. A gente vai fazer um pequeno intervalo para você que está com a gente no canal 143 da LGTV. Mas para quem está com a gente aqui no YouTube, seguimos, Piperno.